Nossa igreja, né, no caso, a Igreja Católica, tem aquela liturgia diária, não sei se vocês conhecem, né? Eu leio através dessa daqui, né? A gente segue isso aqui, né? Os trabalhos da igreja, que tem alguns eventos que a gente faz, né? Como visitar os enfermos, tudo, a gente leva essa liturgia. E na liturgia de hoje, o evangelho é sobre a missão dos 70, né? 72 que foram enviados de 2 a 2, né? O evangelho de ontem, por exemplo, tem o envio dos 11 que foram enviados para a missão, né? Que era o tema da missão era ide pregar o evangelho a toda criatura. E o tema de hoje é rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita, né? Então, é esse a mensagem de hoje. Eu vou ler um trecho aqui, depois a gente comenta um pouco mais. Está lá em Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Aqui ele envia de 2 em 2, né? Há lugares onde onde ele havia de ir. Então, isso é muito importante, né? Ele envia os 72 para um lugar onde ele havia de ir. Isso quer dizer, então, que nós também somos essas pessoas que vamos levar o evangelho. Aonde Jesus havia de ir, nós também então, temos essa mesma missão, né? Ao enviar os 72, Jesus dá-lhes instruções específicas que manifestam as características da missão. A primeira missão é rogai. Segunda missão, ide. O mestre envia os discípulos de 2 em 2 em missão, devidamente desprovidos de alimentos e despreparados do ponto de vista material. Quer dizer, ele manda os 72, mas desprovido de tudo. Eles não tinham experiência nenhuma, eles não tinham conhecimento nenhum. Eles estavam simplesmente dependendo do próprio Senhor. Eles iam vazios, estavam indo vazios, sem conforto algum, porque ele não tinha esse conhecimento ainda, né? Ao pensar bem hoje, por exemplo, quando a gente vai viajar, qual a nossa preocupação? É ir, saber o que vamos levar, saber se o clima é quente, se é frio, se está chovendo, está sol, e para poder preparar a nossa mala. Mas a nossa preocupação é essa. Mas o que Jesus manda a eles, né? Pede para que não leve sacola, nem bolsa de viagem, nem alforje, nem sandálias. Né? Totalmente desprovido de nada. Vai vazio, né? Para pregar o evangelho a lugares que nem conheciam. Mas eles foram com essa missão. Permanecer naquela casa e dizer: a paz esteja nessa casa, curai os doentes que nela houver. Diz ele: o reino de Deus
está próximo, né? Então, essa é a missão, pregar o evangelho, dizer a paz esteja com vocês, dizer, né, a tudo aquilo que ele já tinha aprendido de Jesus, né? Permanecer naquela casa, estar naquela casa, né? Para que eles permanecessem ali e estivessem com ele. Não andeis de casa em casa, se não receberem, não fiquem chateados, porque não eram eles que estavam sendo rejeitados, e sim aquele que tinham enviado. Quer dizer, não era, se eles fossem rejeitados, não deve ficar preocupado. Muitas vezes a gente fica preocupado, será que vão me atender? Será que eles vão me receber? Será que o que vou falar? Sabe, como vai ser a minha chegada naquele lugar? Como vai ser a minha preocupação? É toda essa, né? O como vai ser, né? Então, mas eles foram totalmente desprovidos e chegaram nesse lugar, então ficaram naquela casa durante todo o tempo. Mostra que a missão se baseia em oração. Quer dizer, quando você vai fazer uma missão, ela é baseada em oração. Você tem que orar, tem que buscar ao Senhor, buscar a direção de Deus e se ficar, estar totalmente dependente do Senhor, que é itinerante e que não está parada. A igreja não está parada. Basta você buscar ao Senhor e caminhar com Ele, né? As missões estão aí, você pode fazer. Eu me lembro que na nossa igreja, eu participei de missão. Já fiz missão na igreja. Uma vez também eu, Gil, mais outras pessoas, nós fomos também na Cracolândia. Era uma missão também. E lá nós oramos, e lá nós falamos com pessoas, fomos bem recebidos por alguns, mal recebidos por outros, mas assim que é a missão. Você vai para um lugar que você não conhece, você não sabe o que vai acontecer, mas você vai totalmente na dependência de Deus, porque não é eu que vou falar, é Cristo que vai falar na minha vida, é Cristo que vai usar a minha vida. Então, se eu estou totalmente desprovido de Deus, certamente Ele vai me encher. Não vou querer estar cheio para ir num lugar que às vezes eu não vou conseguir falar, mas vou estar vazio para que Deus preencha a minha vida, para que Deus fale comigo no meu coração. Ela exige também desapego à pobreza, desapegar de tudo que você tem, né? Eu vou para essa missão, eu vou me preocupar na minha casa, o que vai ficar na minha casa, o que vai acontecer na minha casa, seja totalmente desapegado à pobreza, que traz paz e cura, sinais de proximidade do reino de Deus. Quer dizer, quando você está totalmente desprovido, você está aproximado do Senhor, está se aproximando do Senhor. Quando você está se esvaziando, você está se aproximando do Senhor. Então, deixar que Ele faça a sua obra. Não se preocupa com a sua casa, não se preocupa com o que tem na sua casa, mas se preocupa apenas com a missão. Você vai para uma missão, não sei o que vai acontecer lá, mas o Senhor sabe. Desapegue todas essas coisas, para que o Senhor faça a obra na sua vida, né? Mas o anúncio, né? Se preocupar com o anúncio da palavra, né? Se preocupar se você vai anunciar o reino de Deus, né? O reino de Deus está próximo. Você vai pregar dessa forma, com ousadia, com autoridade, né? Pregar o reino de Deus está próximo. Se prepare, se converta, rende ao Senhor, porque o reino dele está próximo, né? Se for vivida neste termo, a missão da igreja será caracterizada pela igreja, quando voltarem, estão cheios de alegria. Então, quando você vai, tá? Quando você vai vazio, né? Mas quando você volta cheio de alegria, sabendo que a sua missão foi cumprida, você falou do evangelho, você pregou, você anunciou, pessoas se aceitaram, pessoas não aceitaram, mas você fez a sua obra, você fez a sua parte, você buscou, você fez aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? E não se trata de uma alegria que brota do sucesso da missão, pelo contrário, é uma alegria radicada
da promessa. Diz Jesus, os vossos nomes estão escritos no céu. Então, quando a gente voltar, volta com alegria, na certeza que você fez a obra, a certeza que o Senhor te usou, a certeza que Deus fez aquilo que Ele desejou em você. Então, é bem isso, né? Voltar com alegria. É mais ou menos isso, então, que eu tinha para falar. Então, tem uma outra parte, que é a missão para a qual fomos chamados por Cristo a participar, é a mesma missão desses 72, anunciar o reino de Deus e curar e libertar e revelar que o próprio Cristo, enquanto estamos em missão. Então nós também somos iguais a 72. Então, revelar Cristo, revelar o nome do Senhor na vida de cada um. Essa é a nossa missão também como homens, né? Amém. Era isso que eu